um mês, meu amigo. Não deu um mês. O que é que a Câmara fez? Cassou o mandato do prefeito, abriu impeachment contra ele. Então, no caso de crime de responsabilidade aqui, quem vai julgar o prefeito é a Câmara Municipal, tá? Então é a Câmara Municipal. É quem vai julgar o prefeito. E o fundamento disso é um decreto-lei. Decreto-lei número 201 de 67. Beleza? Então veja, a gente tem que levar para a prova esse panorama aqui. Quem é que comete crime comum, quem é que comete crime de responsabilidade e quem julga quem aqui. Tá certo? Então a gente sabendo disso, a gente consegue acertar a questão na nossa prova. Tranquilo? Pois não. Boa pergunta. Veja. Qual é o detalhe aqui do decreto lei número 201 de 67? Primeiro, tá? Não existe necessidade de autorização de abertura de processo por crime comum contra o prefeito. O Ministério Público denunciou, se o TJ, o TRF ou o TRE quiserem iniciar o processo, acabou, não tem o que fazer. Mas note, o decreto-lei 201 de 67, especificamente a partir do artigo 5º dele, diz que a abertura do processo por crime de responsabilidade contra o prefeito precisa também de uma decisão prévia de admissibilidade, pelo quórum de 2/3. Só que é uma decisão que a própria Câmara faz. Então é assim, resumindo a ópera. Chegou uma denúncia por crime de responsabilidade contra o prefeito. O que é que a Câmara tem que fazer? Ela tem que fazer uma reunião e o plenário, por 2/3, tem que autorizar o início do processo. Se o plenário autorizar, aí vai começar toda aquela confusão. Vai formar comissão para poder ouvir o prefeito, reunir provas, etc. E depois vai ter o julgamento no finalzinho. Então, a suposta decisão de admissibilidade é feita pela própria Câmara. Não é nenhum órgão estranho, não. Certo? Então, diferentemente daqui, ó, que a Câmara é quem tem que autorizar o crime de responsabilidade, que a Assembleia é quem tem que autorizar o crime de responsabilidade, aqui é tudo feito na própria Câmara Municipal. Ela autoriza a abertura do processo e ela própria faz o julgamento. Tá certo? Então, isso está lá no artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67. Hein? Plenário. 2/3 é a casa toda, né? Ok, pessoal? Entenderam aqui? Tudo certo? Então, está entregue esse outro assunto importante aí do Poder Executivo para a gente poder responder a questão na nossa prova. Para onde é que a gente vai agora? A gente vai dar uma avançada no texto constitucional e eu vou trabalhar com vocês também. Outro assunto importante, tá? Quem está anotando aí, vocês podem ir lá para... A gente vai discutir agora artigo 94 e o artigo 95 da nossa Constituição. Tá? Artigo 94 e o artigo 95 da nossa Constituição. Artigo 94 e o artigo 95 da nossa Constituição. Ok? Vamos embora. Artigo aqui, ó, 94 e artigo 95 do texto constitucional. Vê só. Artigo 94 e artigo 95. O que é que tem lá no nosso edital? Tem uma previsão que fala... Foi isso aí, rapaz? Tu que abriu... Você tá bem, meu filho? Tá tudo certo aí, não tá? Cadê o café? Tem alguém com café pra essa menina aí? Não, um café, uma água, uma garapa de açúcar. Vai dar certo, com certeza. Artigo 94, artigo 94 e artigo 95 do texto constitucional, tá? Vejam, da mesma forma que nós observamos que o parlamentar tem prerrogativas
Da mesma forma que nós observamos que o presidente da República tem prerrogativas, os juízes também têm algumas prerrogativas. Para quê? Para que eles consigam, no exercício da função, desempenhar com a necessária autonomia e independência o exercício da função pública do magistério. Do magistério não, da jurisdição, ou seja, a magistratura. Então, o que a gente vai ver aqui? Artigo 94 e artigo 95 do texto constitucional são complementares e a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Prerrogativas, né, judiciais aqui. Ou simplesmente, alguns chamam de imunidades, né, outros chamam basicamente de garantias. Mas a gente vai colocar assim, ó, garantias da magistratura. Garantias da magistratura, tá certo? Garantias aqui da magistratura. Vejam, o texto constitucional, ele fala de 3 garantias aqui, basicamente, tá certo? Ele fala de 3 garantias aqui. A primeira delas é a chamada vitaliciedade. A primeira delas é a chamada vitaliciedade. O que é a vitaliciedade aqui? Vocês sabem o que é estabilidade, não é? A estabilidade é uma garantia dada ao servidor público para que ele não seja dispensado do serviço público por razões arbitrárias. Simplesmente porque num dia chegou lá o chefe e disse assim, eu não quero mais continuar com você, você vai ser dispensado. A estabilidade, ela garante exatamente o quê? O prolongamento, a extensão no tempo do trabalho do servidor. Então, o protege, eventualmente, de algumas dessas arbitrariedades. Fechou? Ok. A vitaliciedade, pessoal, ela respeita o mesmo princípio. A ideia da vitaliciedade é também proteger o magistrado de eventuais demissões arbitrárias. Então, tecnicamente, tanto a vitaliciedade quanto a estabilidade têm o mesmo objetivo, garantir ao servidor respectivo, garantir ao agente público respectivo, que ele tenha garantias suficientes de continuidade no seu trabalho. E aí ele não tema, eventualmente, colocar o dedo na ferida de alguém, proferir um julgamento e assim sucessivamente. Só que a vitaliciedade, ela tem algumas diferenças em relação à própria estabilidade. Por quê? São 2 as principais e aquelas que caem em prova. Para o servidor adquirir a estabilidade, ele precisa estar no exercício de quanto tempo no trabalho? São 3 anos de exercício da atividade profissional, certo? 3 anos de exercício no cargo para que ele possa adquirir a estabilidade. No caso da vitaliciedade, aí sim, a vitaliciedade ela é adquirida após 2 anos de efetivo exercício na magistratura, tá certo? Então, a vitaliciedade ela é alcançada no exercício aqui, após o exercício, né, de 2 anos da magistratura. Então, você passa amanhã ou depois num concurso de juiz ou de juíza. O que é que vai acontecer? Depois de 2 anos, você vai se tornar vitalício. O que é que acontece aqui? Qual é a proteção que a vitaliciedade traz? Ela diz simplesmente o seguinte, que se o camarada é vitalício, ele só pode perder o cargo numa única hipótese. Então, a vitaliciedade, ela impõe que o juiz só possa perder o seu cargo mediante uma hipótese. Qual é a hipótese? Condenação criminal transitada em julgado. Então, é possível que o Tribunal de Justiça, ou até depois se o cara recorrer, o STF, mas é possível que o Tribunal de Justiça condene aquele respectivo juiz e imponha a ele, dentre as sanções, exatamente a perda do cargo. Tá certo? Então, veja, o magistrado que é vitalício, ele adquire a vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício, vai passar por um curso de vitaliciamento, etc. Então, ele passa aqui, por 2 anos, se tornou vitalício, e uma vez vitalício, ele só pode perder o cargo mediante o quê? Condenação criminal transitada em julgado. Então, transitou em julgado, o tribunal condenou ele, o STJ, o STF, quem quer que seja, ele pode perder o cargo. Por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente vocês já viram nos noticiários a seguinte notícia. Juiz foi aposentado compulsoriamente. Já ouviram isso? O cara ladrão, aqui no Brasil inclusive virou apelido, chamar alguém de lalau. Quando você chama alguém de lalau, isso significa o quê? Gerações mais novas não sabem o que é isso.
Chamar alguém de lalau no Brasil, até a geração TikTok de vocês, era chamar alguém de ladrão. Por quê? Porque nos anos 90, teve um juiz chamado Nicolau alguma coisa, que ficou chamado de lalau, que ele era presidente do Tribunal de Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, e ele foi responsável pela verba que iria construir uma nova sede do tribunal. Isso nos anos 90, ele desviou cerca de 35 milhões de reais, nos anos 90, que hoje, pela inflação, se fosse atualizado, daria na casa de 100 milhões de reais. Na época, o que aconteceu com o Lalau? Ele foi aposentado compulsoriamente. A sanção, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ele já tinha 30 anos de juízo, ou seja, ele se aposentou roubando 35 milhões de reais e foi ganhar exatamente o que ele ganhava em atividade, porque era praticamente uma aposentadoria para ele. Por que isso? Por que isso? Porque administrativamente, a maior punição que um juiz pode receber é uma punição de aposentadoria compulsória. Só quem pode tirar o cargo de um juiz é exatamente o quê? Uma condenação criminal. E hoje mudou um pouco, mas a época era muito pior. Corporativismo dentro do judiciário. Ninguém condenava ninguém. Quando chegava um processo contra um deles, irmão, deixa isso para lá. Era exatamente assim, se protege. Porque hoje você vai julgar, amanhã pode ser você o julgado. Ok? Então, entendam que essa história que você ouve por aí, aposentadoria compulsória, não sei o quê, é tudo sanção administrativa. Não cabe, por exemplo, o CNJ acabar com o cargo de um juiz. Ele não pode fazer isso, não pode tirar o juiz. O máximo que administrativamente o CNJ pode impor é exatamente o quê? A aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Exatamente por quê? Porque ele tem vitaliciedade. Tá certo? E aqui a outra diferença em relação à estabilidade é essa, né, que eu estou dizendo. O vitalício só pode perder o cargo numa única hipótese. Quem é estável pode perder o cargo em outras hipóteses. Quem é estável pode perder o cargo, por exemplo, mediante PAD, procedimento administrativo disciplinar, pode perder, por exemplo, mediante avaliação periódica de desempenho, ou também diante de uma condenação criminal. O juiz pode condenar um servidor por crime e impor a ele a perda do cargo, tá certo? Mas o que a gente precisa saber? Que a vitaliciedade ela é alcançada aqui após o exercício por 2 anos da magistratura e uma vez vitalício, ele só perde o cargo diante de condenação criminal transitada em julgado. Belezinha? Entenderam aqui? Qual é a pegadinha que aparece em prova? E se o juiz tem 1 ano de magistratura e pegam ele recebendo dinheiro para vendendo uma sentença? O cara não é vitalício ainda, ele está com 1 ano de magistratura. Ele pode perder o cargo em quais situações? Qualquer uma como? Quem é que pode tirar o mandato dele? Aliás, o cargo dele? Artigo 95. Artigo 95. Artigo 95. O inciso 1 diz assim, ó. Vitaliciedade que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos do exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos por sentença judicial transitada em julgado. Então veja, o que é que a Constituição está dizendo? Que antes de ser vitalício, o juiz pode perder o cargo por decisão do seu próprio tribunal, decisão administrativa. Então o texto diz assim, ó, quem tem menos de 2 anos, juiz com menos de 2 anos, poderá perder o cargo, por deliberação do tribunal. Por deliberação do tribunal. Ok? Poderá perder o cargo por deliberação do tribunal o juiz que tem menos de 2 anos na magistratura. Então é assim, ó. Quem tem 2 anos para cima só pode perder o cargo porque por condenação criminal, sentença judicial transitada em julgado. Quem tem menos de 2 anos, além de poder perder o cargo por condenação criminal, afinal de contas, quem pode o mais pode o menos. Então, além de poder perder por condenação criminal,
o próprio tribunal pode deliberar a perda daquele cargo. Ou seja, é uma decisão administrativa. Aí sim, administrativamente, o juiz pode perder o cargo apenas se ele tiver menos de 2 anos de magistério, de magistratura, perdão. Se ele tem de 2 anos para cima, aí a única hipótese é essa daqui que a gente acabou de falar. Oi? Condenação criminal transitada em julgado, certo? O trânsito em julgado é uma qualificação aqui da condenação. Condenação criminal transitada em julgado. Ou seja, o processo terminou e houve a imposição da condenação, tá certo? Entenderam aí, pessoal? Belezinha? Então, essa é a vitaliciedade. Ela é uma proteção que é dada ao magistrado. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês, que isso está inclusive no artigo 94 do texto constitucional. Veja só. A questão aqui é a seguinte, tá? A questão aqui é a seguinte. Artigo 94 do texto constitucional. O que é que o artigo 94 diz? Ele fala de um instituto chamado quinto constitucional. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não. O que é o quinto constitucional? O quinto constitucional é o seguinte: a Constituição determina que nos tribunais de justiça, nos tribunais do trabalho, nos tribunais regionais federais, 20% das vagas, ou seja, 1/5 das vagas, devem ser preenchidas por ou advogados ou membros do Ministério Público. Ou seja, 1/5 das vagas nesses tribunais são providas por quem não é juiz de carreira. Então, a maior parte das vagas elas são providas exatamente por juízes, que vão sendo promovidos por merecimento, por antiguidade, etc. Mas a Constituição determina a reserva de 20% das vagas para que elas sejam providas por advogados ou por membros do Ministério Público. Como é que funciona isso? Funciona assim. Tem lá uma vaga no TRF que é destinada à advocacia. O que é que vai acontecer? A OAB tem que fazer uma eleição e aí ela vai formar uma lista sêxtupla, ou seja, a OAB vai enviar para o tribunal uma lista com 6 nomes para que o tribunal possa fazer uma eleição. Aí o que é que o tribunal vai fazer? O tribunal vai fazer uma eleição e os 3 nomes mais votados, ou seja, uma lista tríplice vai ser formada, os 3 nomes mais votados vão ser enviados ao chefe do Poder Executivo para que, dentre aqueles 3, o presidente ou o governador façam a nomeação. Então, por exemplo, se a vaga é no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a OAB em Pernambuco faz uma eleição, escolhe 6 nomes, manda para o Tribunal de Justiça, os desembargadores do TJ vão escolher 3 nomes e vão pegar aqueles nomes e vão mandar para o governador. E aí o governador vai nomear alguém dentre aqueles 3 nomes, tá? Existe alguma ordem, alguma regra para que o governador nomeie? Ele pode nomear quem ele quiser daqueles 3. O que na prática acontece é que normalmente o governador ou o presidente nomeia o mais votado pelo tribunal. Porque é um sinal, né? Se o tribunal votou mais naquele fulano, é sinal de que o tribunal prefere mais aquele fulano. Então, normalmente, fora dribles políticos que acontecem, normalmente o governador ou o presidente nomeia quem é o mais votado pelo tribunal, certo? Às vezes, eu lembro de um caso que o mais... E digo isso porque isso é público, tá? Tá gravando, eu vou dizer porque isso é público. Teve um caso em 2016 que Temer, à época presidente da República, nomeou o segundo mais votado, aliás, o terceiro mais votado na lista tríplice que o TRF montou aqui. Por que Temer nomeou o terceiro? Porque o primeiro e o segundo eram do grupo político de Renan Calheiros, e na época eles estavam tretados. Estou dizendo isso porque é público, está por aí espalhado. Então, na época, ele nomeou o terceiro mais votado, mas a prática é nomear o primeiro. Por que eu estou contando isso? Entenderam que é o quinto constitucional? Então, pode ser ou da advocacia ou pode ser do Ministério Público. Às vezes, a vaga é também para o MP. Aí, o que o MP faz? A mesma coisa. Uma eleição, escolhe 6 nomes, manda para o tribunal escolhe 3 e manda para o governador, para o presidente, né, dependendo do tribunal. Por que eu estou contando isso? Porque a gente acabou de aprender que uma das garantias do juiz é a vitaliciedade. Ou seja, ele só pode perder o cargo se for vitalício por decisão criminal, sentença judicial transitada em julgado, apenas nessa hipótese. Se for antes de 2 anos, ou por condenação criminal, ou por deliberação do próprio tribunal. A minha pergunta é a seguinte: imagine você, que é um advogado, é uma advogada, é nomeada para o quinto constitucional, vai se tornar desembargador, vai se tornar desembargadora. Minha pergunta é:
Uma vez que você se torna desembargador, você vai se tornar vitalício quando? Qual é o prazo para quem se torna... Porque, veja, se você não reparou ainda, a pergunta ela funciona da seguinte forma. Quem é juiz de carreira e se torna desembargador, ele já é vitalício, ó, há milhões de anos. A minha pergunta é, quem se torna desembargador pelo quinto constitucional vai se tornar vitalício quando? Porque ele tem que ter essa garantia. Afinal de contas, vai se tornar um juiz também de tribunal. Alguém que se torna desembargador pelo quinto constitucional vai se tornar vitalício quando? Cuidado que isso é pegadinha em prova. Artigo 94. Artigo 94, né, que fala de quinto constitucional. E a regra aqui é a seguinte. Quem se torna desembargador pelo quinto se torna vitalício no momento da posse. Não vai esperar 2 anos. Então, se você é advogado ou advogado se torna desembargador, você vai se tornar vitalício no momento em que você toma posse. Naquele primeiro dia que você foi lá assinar o termo de posse, você já é vitalício. A partir dali, você só pode perder o cargo, ó, mediante condenação criminal transitada em julgado. Tá claro isso, pessoal? Então, é diferente. E por razões óbvias. Vai deixar alguém no tribunal desprotegido, alguém que não era da carreira da magistratura, deixar uma parte significativa do tribunal desacobertado. Na primeira decisão que o desembargador der que desagradar os outros desembargadores, a turma tira o mandato dele, se fosse assim. Entenderam aqui? Mandato não. Tiraria o cargo dele. Então, para proteger quem se torna desembargador pelo quinto constitucional, a vitaliciedade ela vai acontecer exatamente no momento da posse. Tranquilo? Beleza? Outra prerrogativa do magistrado. Inamovibilidade. Inamovibilidade. Tá? Oi. Como é? Eu coloquei ali, ó, menos de 2 anos. Poderá perder o cargo por deliberação do tribunal. Beleza? Por deliberação do tribunal. Por deliberação do tribunal. Veja. O que é que eu preciso que vocês observem aqui, tá? O que é que eu preciso que vocês observem? Todo mundo sabe que, às vezes, o camarada passa num concurso, né? A primeira lotação dele como juiz é lá na fronteira. Né? A fronteira do estado, vai para o sertão, vai para as piores comarcas possíveis. Por quê? Porque o estado, a unidade judiciária nossa aqui, ela é dividida em comarcas. E aí, na justiça estadual é assim, ó, comarca de terceira instância, comarca de segunda instância e comarca de primeira instância. De terceira instância são as mais afastadas da capital, né? De segunda instância são as mais próximas da capital e de primeira instância são as comarcas da região metropolitana. Mas quem começa a trabalhar vai-se embora lá para a área mais afastada, porque todo mundo, na medida em que vai avançando na carreira, vai procurar o quê? Vir mais perto da capital. Tem gente que não, que se acostuma, ou tem gente que já é do interior, fica perto de casa, não tem absolutamente nenhum problema, porque muitas vezes é mais seguro, o custo de vida é melhor, a qualidade de vida é melhor, etc. e tal. Isso aí depende da vida de cada um. Isso não é matemática, tá certo? Pois bem, quando o texto fala assim, inamovibilidade, o texto está dizendo que, arbitrariamente, o tribunal não pode ficar tirando o juiz de um lugar e ficar colocando para o outro. Por quê? Porque imagina, se o tribunal tivesse essa liberdade de fazer como, por exemplo, acontece com a polícia, um delegado de polícia maluco, lá num determinado município, prendendo prefeito, prendendo vereador, pintando miséria, aí o esquema político faz o quê? Chega no delegado de polícia, no delegado-chefe, no delegado-geral, chega no secretário de Defesa Social e diz assim, aquele camarada é muito chato, tira ele de lá, aí tira um camarada de Recife, manda o camarada para onde? Para Petrolina, para não sei para onde, para não sei para onde. Por quê? Porque a gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. No caso de juiz, não. Pela garantia aqui da inamovibilidade, o juiz não pode ser arbitrariamente retirado de uma comarca e lançado a outra. Ele tem a garantia de, uma vez direcionado para trabalhar naquele lugar, só sair de lá a pedido. Havendo vaga em outro lugar, ele pode fazer o pedido. Ou por razões de interesse público, veja, vou colocar aqui, tá? Que é para você não pensar que não existe hipótese nenhuma de movimentação de juiz. Existe. A primeira delas é mediante pedido do próprio magistrado.
Se ele fizer esse pedido, é possível que, havendo vaga, o tribunal autorize que ele seja movimentado de um lugar para o outro. Ok? Ok. Só que é possível também que haja isso daqui, ó, que o tribunal, por maioria absoluta, por maioria absoluta, né, havendo aqui razões de interesse público, o tribunal possa mover o juiz de um lugar para o outro. Certo? Então, é possível mover como regra? Não. É uma garantia que o juiz tem de não ser movimentado arbitrariamente. Mas o tribunal, excepcionalmente, pode mover o juiz de uma comarca para outra por decisão de maioria absoluta dos seus membros, havendo interesse público. Óbvio que, para o juiz que está sendo movimentado, é possível que se garanta a ele, ó, a chamada ampla defesa. Como assim? Imagina, aí o tribunal faz assim, ó, olhe, você é um juiz que tem estudos qualificados para combater a organização criminosa. A gente não quer você aí nessa cidade, não. A gente quer você em outra cidade, porque lá tem uma organização criminosa que precisa ser combatida. Aí o juiz acabou de prender o prefeito da cidade, acabou de prender quase a Câmara todinha. O que é que o tribunal está fazendo? Camufladamente, o tribunal está metendo um migué dizendo que tem interesse público. Por isso que tem que ser dada a oportunidade do juiz se manifestar. Porque ele pode dizer, meu filho, vocês estão dizendo isso aí, mas é mentira. O prefeito é filho do desembargador, por isso que vocês estão fazendo isso daí. Então, é possível? Claro que é. A regra é não poder ser movido. Ele pode, eventualmente, a pedido, ou mediante deliberação do tribunal, por maioria absoluta, presentes o interesse público, desde que se garanta ampla defesa ao juiz para, eventualmente, ele se manifestar contrariamente. Tá certo? Diga. O tribunal vai julgar. O tribunal vai julgar. Mas ele tem que ser dada a oportunidade dele se manifestar, tá certo? Então isso se chama o quê, pessoal? Inamovibilidade. A impossibilidade como regra de movimentação de um juiz de um lugar para o outro, tá certo? Tocou, mas a última para a gente poder arrematar isso daqui. A outra prerrogativa é a chamada irredutibilidade de subsídio. Irredutibilidade de subsídio, tá? O que é que acontece aqui? O que é a irredutibilidade de subsídio? Resumindo a ópera para você entender. Resumindo a ópera. Não é possível baixar salário de juiz. Não é possível baixar salário de juiz. Você pode ficar um tempão sem fazer reajuste, sem ter aumento, mas não é possível porque, ó, a Constituição garante irredutibilidade de subsídio. Por que há essa garantia? Para ninguém querer pressionar o juiz mexendo no bolso dele, tá? Diminuir salário. Então, o máximo que pode acontecer é o juiz, a classe, né, a categoria, ficar muito tempo sem ter aumento ou reajuste. Mas não é possível a diminuição nominal, tá? Eu estou falando de diminuição nominal. Eu não posso diminuir de 33 para 30, mas é possível, óbvio que se o cara fica muito tempo sem ter reajuste, sem ter aumento, a inflação vai fazendo com que o dinheiro perca poder de compra, né? O que a gente comprava com R$17 lá em 94, hoje a gente precisa de R$100 para poder comprar a mesma coisa. Ou seja, uma desvalorização da nossa moeda em mais de 80%. Esse tipo de coisa, infelizmente, a gente não pode controlar. Então, quando a irredutibilidade aqui está prevista, ela está prevista como irredutibilidade nominal, tá? Ou seja, nominalmente eu não posso baixar de 25 para 23, eu posso baixar de 40 para 35, esse tipo de coisa não pode acontecer, tá certo? Então, isso se chama, ó, irredutibilidade de subsídio, está protegendo o magistrado exatamente no seu respectivo bolso, tá certo? Ok, pessoal. Podemos dar um intervalo para tomar um café? O menino aqui está bocejando, estava quase desfalecendo aqui. Vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta. Vamos chegando, vamos chegando. Pessoal, é o seguinte. Então, ó, atenção ao artigo 94 e ao artigo 95 da nossa Constituição, que trata sobre aquelas prerrogativas ali do Poder Judiciário, né? Garantias que são atribuídas aos juízes para que eles possam ter ali a necessária independência e autonomia no exercício da função. Veja, eu vou aproveitar, já que chegou a maior parte aqui, estava começando uma questão aqui que é a seguinte. Nós vamos ter 4 aulas de direitos humanos, tá? Está programado para que a gente tenha 4 aulas. O assunto não é tão extenso assim, então, no máximo 3 aulas, juntando a parte teórica e questões que a gente vai responder na parte de direitos humanos,
dá para a gente resolver o assunto e vocês responderem basicamente todas as questões que podem cair na prova, tá? Então, literalmente, o assunto não é tão extenso assim. Vocês vão ver que a gente vai resolver rapidinho. Então, eu vou usar os espaços das aulas para que a gente faça a revisão também de direito constitucional, tá? Não vão dizer por aí, não, o professor vai fazer revisão, porque senão